Fala, cambada do céu, tudo bem com você? Eu sou Ferian Andrade, de novo aqui com o Luanzito, pra gente fazer outro primeiras impressões. Disco pop do ano? Já? Fevereiro? Dá pra falar isso? Dá, hein? Dá. Vou se dar. Qual é, Luanzito? E aí, gostou? Pô, gostei muito. Gostei até mais do que eu esperava. Achei que teria poucas surpresas, mas tive muitas boas surpresas. Então é isso, cambada, vamos falar então do... Assim, na ordem, é meio doido isso, né? É o quarto álbum de inéditas dela, mas é o segundo sob o nome de somente Caroline Polachek. Desejo. Eu quero me transformar em você. Cara, olha, gostei também bastante desse disco, Lozito. E a impressão inicial que me passa, ainda mais de coisas que eu já sabia dela e tal, e aí depois, ao reouvir, né, com mais afinco, o primeiro disco, assim, de cabo a rabo e tal, esse primeiro que eu digo, Uhum. né, o Peng, 2019, cara, a Caroline Polachek, ela tem se mostrado e parece que a ideia dela é ser uma grande artesã do pop. Tu concorda comigo disso? Pô, concordo muito. Eu acho que ela tem muito nesse sentido de capturar as coisas mais, vamos dizer assim, primitivas da música, assim, não Uhum, só do pop, sabe? Mas, uhum. tipo, o que é um arranjo bom, o que é uma linha vocal boa, sabe? O que é uma balada. Parece que ela gosta de experimentar com esses arquétipos, assim, já muito pré-estabelecidos e dar a visão dela do que ela acha de todas essas paradinhas, entende? Tem um comentário dela até recente, né? Que ela diz assim, que ela não é a Kate Bush dessa geração. Ela Uhum, é, sim, a Caroline Polachek dessa geração. E eu acho sim. que é isso. Ela realmente ela não tem medo de incorporar referências, estéticas ou moldes, né? Mas ela gosta Sim. de adaptar isso e ficar de um jeito que você olha e fala assim, cara, mano, isso aqui é transcrito, isso aqui realmente é apresentado com um novo frescor. Isso é a Caroline Aham. Polachek, sabe? Tipo assim, mano, você ter uma marca real dela, assim. Ela é muito ousada em como que ela junta época e como isso pode soar indie, alternativo, até meio esquisito, tá ligado? Uhum. Mas é absurdo como que, de alguma forma, isso soa muito cativante no final das contas, assim. É, não tem como não citar, igual você falou, a questão de referências assim, mas eu acho que não é nem no aspecto de que ela propriamente se inspirou nessas artistas que eu vou falar agora, mas eu acho que ela tem essa predisposição para refinar as coisas igual Uhum. essas artistas fizeram, igual a gente tá falando da Kate Bush, da Sade, Cocteau Uhum. Twin, sabe? Umas paradas assim que, sonoridades assim mais alternativas, mas também sendo muito cativantes, sendo muito pop, sabe? É que você sente que a música dela parece que tem camadas, pelo menos pensando nesse trabalho, assim. Parece que você tem, normalmente, numa música, dois ou três sons que eles têm um ritmo muito próprio. Em algum Aham, momento, ela vai fazer com que essas paradas se choquem. E você fica assim, bicho, eu não imaginava que daria pra fazer esse tipo de fusão de som. é, E é muito interessante total. porque, tanto pela metáfora que ela cria, que eu acho que dá pra gente falar um pouquinho mais pra frente, da questão da ilha, né, nesse disco, quanto Uhum, pela sensação meio que veraneia que ela vai trazendo muito pro trabalho. Eu fiquei muito surpreso com isso, né? uhum. Reforçando um pouco a capa do álbum, que eu acho. Mano, eu já achava a foto interessante. Quando eu percebi o que era a foto e depois de ouvir o disco, eu já acho aquele Uhum, tipo de capa que você bate o olho e fala assim, mano, esse disco, assim, bagulho uhum, icônico, assim. Porque se você vê, é ela meio que de quatro, assim, e quando você vê na beiradinha da foto, tem uma areia, né? E ela com uhum. fone de ouvido. E ela tá meio que dentro de um ônibus. E é isso. Você ouve esse disco e você é meio que transposto pra essa ilha, que ela diz na primeira música, né? Welcome to my island. E ao mesmo tempo, você é transposto pra essa ilha, dessa sensação de um verão eterno de muita festa e de vibes diferentes, sabe? Tem Uhum, muitos elementos acontecendo. E aí eu quero dizer isso tudo aqui, porque assim, cara, sabe o que em determinado ponto do disco eu fiquei pensando? Era isso que a gente ficou tanto batendo na tecla que a gente esperava talvez que a Lorde fizesse no Solar Power. Não sim. exatamente construído desse jeito que ela faz aqui, mas acho que Uhum, tivesse o calor e energia sim. meio, ao mesmo tempo, praiana, né? Mas disruptiva que Uhum, ela coloca na obra. Eu esperava que a Lorde sim. fosse para esse lado, sabe? Uhum, Ou tivesse essa ousadia. Enquanto foi para uma sim. coisa muitos anos de conforto e até meio tipo, aquém do que você espera da Lorde. E aqui a Caroline Polachek, uou, cara, ao mesmo tempo que é uma coisa meio
Havaí se junta com Ibiza e Aham, exatamente. Copacabana, a enésima potência, assim, é uma loucura do caralho isso. É Pode foda. crer, eu ia falar exatamente isso, que, como você citou a Lorde, que ela até traz, né, muito do pop ali dos anos 90, dos anos 2000, assim, Muito. meio Uhum. praiano, e eu acho que a Caroline Polachek, ela faz isso de um, igual você tá falando, de um lance mais Ibiza, daquele lance daquelas raves chiques, sabe, que tinham nessa época aí, que foi onde mesmo o Daft Punk começou e tudo mais. Ela não vai pra esse Uhum. lado de música eletrônica, mas, enfim, ela... Mas tem músicas surpreendentemente que começam por Exato. essa música, por esse lado, e por Uhum. isso que eu tenho a sensação de Ibiza. Porque é uma fritação que ela me parece muito. Parece que você está sentindo a brisa batendo no teu rosto. Ela não parece uma Uhum. coisa dentro de uma festa rave, exatamente, tá ligado? Sim, É muito exatamente. interessante essa vibe que ela passa. E ao mesmo tempo, pô, você citou Sade, mano, tem músicas do começo do disco. A segunda, Pretty Impossible. Cara, é uma Uhum. música que parece que pega o que a Lorde fez de trazer uma coisa meio George Michael nos momentos ali, só que Sim. você trazer muito do R&B dos anos 90 com propriamente até Sade, tá ligado? Uhum. Sim. E com a produção muito eloquente, muito corpulenta, muito cheio de detalhezinho acontecendo na música, o Muito, jeito que muito. ela canta o da, né, vários É, que momentos, isso. até porque tipo, isso é outro elemento que é foda e faz muita diferença no disco, que é a Uhum. voz dela. Eu acho que a Também voz acho. dela é um elemento crucial para esse disco ter um êxito assim muito grande. Uhum. Porque o jeito que ela consegue passar, por exemplo, de voz de peito, voz de cabeça, aquelas coisas mais líricas para coisas mais sussurradas, ou coisas mais. Que ela parece estar parafraseando coisas muito rapidamente, sabe? Eu acho que a volúpia que ela vai dando para a voz dela é o elo Uhum. perfeito para essas quebras rítmicas ou fusões muito translocadas que vão acontecendo no disco. Eu acho que muito desse groove meio cósmico, meio Uhum, vaporizado dela, assim, tipo, e acho que a voz dela alcança toda essa amplitude, tipo, eu uhum, imagino ela perfeitamente, sei lá, fazendo um cover de Portishead, fazendo um cover de Madonna, assim, na mesma intensidade, assim, de execução, tá ligado? uhum. Tipo, parece que ela vai dando um caminho pra voz dela, assim, muito bem planejado, sabe? Sim, 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 É, concordo plenamente com você, até porque você falou do Portishead, e assim, é isso, ela parece que ela vai do pop mais chiclete, ao mesmo tempo só pegar por uma música que tem um dos features mais inusitados e ao mesmo tempo uhum, funcionais que eu vi nos últimos tempos, assim, e que diz muito sobre esse disco, que é a música que tem a Grimes e que tem a Dido. E sim, assim, de certa forma, trazer as duas nesse disco diz muito do que ela tá querendo também e como que é o pensamento de música pop da Caroline. Por que eu tô dizendo isso? A Grimes, ela de certa forma já no começo lá dos anos 2010 e tudo, eu uhum, acho que ela já tinha essa ideia que hoje em dia permeia muito pop, que é essa coisa de revisitar o passado só que dando um olhar meio futurista. A Grimes, de certa forma, é uma coisa que ela, mais do que ela fazer essa revisitada, você sentia ali que ela estava remodelando o pop. Aqui a Caroline faz mais as duas coisas ao mesmo tempo. E uhum, dentro disso, uma outra coisa que você falou de Sade, por exemplo, a gente já falou da Daido, que eu acho que é uma. Pô, eu acho que vai ser uma cantora que daqui a algum tempo, acho que eu tô sentindo uma vibe de revival também, de redescoberta da Daido, de coisas que a Daido uhum, fazia nos anos 90, no começo dos anos 2000, que uma mulherada vai trazer de volta aí. Eu acho que a parte, principalmente de canto e melodia, eu acho que vai ter um revival sim. Mas eu penso muito, por exemplo, já que a gente citou também a Kate Bush, cara, eu acho que tem uma coisa meio que em parcelas de tanto Enya quanto principalmente Bjork uhum, de como muito também. juntar o eletrônico para esse eletrônico ele vir em prol de editar um futuro, mas religar com as coisas ancestrais da música, que você disse no Sim, começo. ele vem dosado, né? E ao mesmo tempo, a Bjork é um grande exemplar dessa música alternativa dos anos 90. Ela, de um jeito muito estranho, ela consegue ser conectiva, mas ao mesmo tempo apresentar novas possibilidades para as coisas que as pessoas estão fazendo, sacou? Tipo, e se Uhum, parâmetro com alguns anos. Eu acho que a Bjork realmente, mais do que a Kate Bush, eu acho que a Karen Planchek ela acerta muito mais aqui, nesse lado. Inclusive, até porque é curioso, porque você pegar o Peng, ele é um disco que ele é muito mais futurista, né? Ele é um disco mais até sim, sombrio em alguns momentos, mesmo sendo muito pop também, mas talvez por ele uhum, trazer essa coisa muito do PC Music, exato. hyperpop, né? Essa coisa. E aqui não. Ela vai por um caminho que, ao mesmo tempo que é um disco meio maximalista, no jeito que ela faz, mas você tem muitas músicas com violão,
Mesmo que tenha música É, eletrônica no meio, mas tem um violão. Flamengo e tudo mais, né? Porra, Não, Sunset, você é pô, louco. essa música é assim. Eu fiquei de cara com a música, porque eu nunca imaginei que eu ia ver. Porque se você prestar atenção, o começo da música, ela parece quase um samba com um chorinho, sabe? Eu não tô exagerando nisso. Aham, E sim. depois ela entra num estoque meio caribenho, com o bagulho do Flamengo, né? E aí você Aham, tem justamente o que a gente falou que a gente queria no disco da Lorde. Você tem é, aquele calor, né? A tropicalidade, você tem a coisa contagiante, os cantos líricos que ela vai fazendo na música. exato. Cara, parece uma sereia proclamando uma serenata. É coisa de louco, cara. E ao mesmo tempo, na Uhum, faixa seguinte, a Crude Drawing of Angel, mas você tem aqui o uhum. tipo de música que a Daido fazia, só que dentro de um arranjo, dentro de uma melodia, que parece muito um Wise Blood ou a Lana emulando aquela vibe Twin Peaks que ela gosta de fazer de vez em quando. Pô, você tem uma música no final, a Butterfly Net, inclusive, é uma música que eu queria ver mais disso dela aqui em próximos trabalhos. Porque a música, Aham, digamos, junto com a primeira, eu acho que tem uns elementos mais rockzinhos do disco. E é um rock que me lembra muito PJ Harvey, assim, muito, mano. Com sim. umas coisas meio viajantes dos anos E 70 o de jeito rock, de assim. colocar a voz também, Pô, também mano, acho. e é uma música que ela beira aquelas coisas que a PJ Harvey fazia, que era quase grunge, mas não era grunge, sabe? Que a Aham. gente falou muito, por exemplo, recente da Nilufer, por exemplo. Sim, exatamente. O que a gente está falando, ela consegue abordar muitas possibilidades de pop. Essa Uhum, questão do lance de revisitar diferentes fases assim do art pop, ao mesmo tempo também de ter essa fase mais anos 90 anos 2000 ali, de uhum, rave chic, sim, e se uhum. conectar bastante também no que é feito atualmente, assim, tipo, dá pra ver, é muito relacionável, tá ligado? Pra quem escuta Charlie, pra quem escuta Shy Também, Girl, enfim, tipo, umas totalmente. paradas assim, Grimes, né, nem se fala, Uhum, Arca, uhum. enfim, é uma parada muito completa, assim, tá E é ligado? É muito muito foda. maneiro, porque se você pega esse disco, eu acho que esse disco, pra quem nunca ouviu a Karine Project, é uma melhor porta de entrada para Também você acho. conhecer os trabalhos passados dela. Nesse daqui parece que ela foi afunilando a fórmula para poder as pessoas poderem conhecer de verdade a sonoridade. Então, os Uhum. trabalhos pregressos, na verdade, você está embarcando numa artista que ela é ainda mais experimental nas coisas que ela está fazendo. É É, muito curioso sim. nessa esse caminho reverso. Aham. Porque geralmente é isso, você É, começa mais pop e depois você vai. Não, vai e ela fez experimentando. o. E assim, ela tinha consciência, eu acho que ela estava fazendo um disco muito único e um disco. Assim, Aham. como talvez eu fiquei com a sensação do Motomami ano passado, isso daqui também no final da década a gente vai lembrar desse disco pra caceta. Falar assim, mano, isso daqui Aham. vai guiar as diretrizes do pop ao longo da Também década que vai acho. ser sinistro. Eu acho que um grande compositor, artista mesmo do meio pop, ele é diferenciado quando ele consegue pegar uma coisa que é tão do nosso dia a dia e ele dá escopo e novos olhares para aquilo. E quando eu digo nosso dia a dia, coisas que parece que são muito simples. Ou seja, eles dão fácil acessibilidade. Eu não tô falando só de sonoridade, eu tô falando da temática do disco. Eu até fiz a brincadeira no começo, né? Que é o desejo que ela me transformar em você. Ela disse Uhum. Pavogue, que eu tava vendo, o significado meio que ela acha por trás desse disco. E dava para entender um pouco isso já até pelo título e pelo que você vai ouvindo ao longo do trabalho, né? Que é como se você, a sensação de você estar apaixonado, né? Querer se fundir com alguém. Então, é aquela fome profunda, maníaca, quase obcecada que se fica para essa pessoa que você está apaixonado, ao mesmo tempo que a questão de você querer se transformar no próprio desejo. Quando ela começa com a primeira música, Welcome to My Island, ela faz uma espécie de uma metáfora. O corpo e a mente dela sejam essa ilha, né? E que ela tá te falando, convidando. Ela tá falando isso para um amor, para um amante, né? Mas ao mesmo tempo ela tá convidando o ouvinte a explorar essas muitas facetas que pode ser dela, Uhum. pode ser até do próprio ouvinte, né? Que ela vai apresentando Exato. um trabalho, e que é muito interessante, porque ela pega o conceito de desejo e ela coloca, mesmo quando é em formas, digamos, mais calientes, não é tão sexual, mas nunca deixa de ser sensual. Nunca deixa Sim. de ser, sabe, que tem uma coisa ali pegando Sugestivo, é. fogo, sabe? É muito foda isso. E Uhum. a gente não tem só desejo pela carne. A gente tem desejo de Uhum. outras coisas na vida. E De descobrir as coisas, né? Acho que é isso. ela vai explorando esses desejos aqui nesse trabalho. Isso ligando com essa mudanças abruptas e ousadas, né, e fusões de sons, e ao mesmo tempo no próprio jeito que ela descreve e canta as coisas. E é um tema que ela consegue abranger ele de uma forma que às vezes, principalmente pensando na música pop, às vezes é muito batido, né? Às vezes é muito Aham.
Pois é, direto, também acho. né? Cambada, é isso. Esse aqui foi o Primeiras Impressões. Gostaram do álbum, gostaram do programinha, das nossas opiniões? Vamos trocar uma ideia aqui embaixo. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, dando aquela forcinha pra gente. Vai aparecer aqui na tela, não só redes sociais, né? Mas vai aparecer também chave Pix do Musicalize. Dá aquela moralzinha aí pra gente. E é isso. Lozito, foi o programinha. Aquele beijo, aquele abraço, aquele o quê? Tchau. Foi.